Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você está assistindo esse podcast, eu sou Lucas Carminati e esse é o terceiro episódio do Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínios. Aê! Sobrevivemos. Passamos do segundo episódio, isso quer dizer que tem alguém do outro lado da telinha assistindo, né? Com certeza. Mas, bom, como você já sabe, né? Já estamos chegando no terceiro episódio, então você sabe que eu não estou sozinho nessa mesa. Está aqui ao meu lado direito o meu amigo, aquele que não é todinho, mas é meu companheiro de aventuras, Dr. Davi Jacob, meu mano, seja bem-vindo. E aí, olá, pessoal. Eu ainda não entendi essa de todinho ainda, depois você vai ter que me explicar. É um slogan, cara. Tá todo mundo perguntando, mas por que todinho? Vamos ver. Tinha na nossa época Nescau, Energia que dá gosto, Todinho, nosso companheiro de aventuras, não lembra disso, cara? Ah, tá. Não, talvez não seja muito Arapuã, ligadona em você. Lembra dessa? Essa aí é a poupança Bamerindos. Cara, tá, agora eu entendi. Companheiro para grandes aventuras. Sim, Tá explicado o pessoal que me perguntou. Na época que as crianças eram felizes, que tinha a TV Colosso para assistir. Aí no intervalo. É isso aí. Aí no intervalo. Hoje o meu filho pergunta o que é propaganda, pai? Porque ele tá acostumado com Netflix, né? Sim. Mas é assim mesmo. Tá, mas tá explicado. Tá explicado. O pessoal que perguntou o porquê do amigo Todinho. No terceiro episódio, hein? Já no terceiro, mas só no terceiro episódio. Gostei, Lucas. Continuamos dessa forma. Vamos lá. Eu sou, apesar de não ser muito velho ainda, mas eu sou aquele tio da piada do pavê no Natal, sabe? Sei. Eu sou aquele que fica esperando a virada do ano para dizer assim, pô, desde o ano passado que eu não como. Vamos seguir? Verdade. Vamos seguir. Por favor. Já tá caindo o nível, né? Vamos seguir. Ó, a produção já falou, vai, tá caindo a audiência. Bom, e temos ele aqui conosco também, né? Nosso companheiro aqui, representante da Casa do Síndico, nosso amigo Alexandre. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado mais uma vez aqui. Seguimos. É isso aí. É isso aí. Né? Então, assim, esse terceiro episódio continua com um grande apoio essencial, fundamental, né, da Penteado Jacob Advogados, que nos apoia fazendo com que esse podcast funcione com a caneca de milhões, né? Lembra do último episódio, caneca de milhões, as jujubas, amendoins, enfim, esse espaço. E também junto conosco a Casa do Síndico, né? Que também nos ajuda a viabilizar esse projeto. E nesse terceiro episódio, nós temos hoje o tema Desmistificando o Autismo. E para falar sobre esse tema, nós temos hoje um convidado especial sentado aqui à mesa conosco, que é o Baltazar Noronha Lucas Brange. Acertei? É isso aí. Seja muito bem-vindo, meu querido Baltazar. Vamos que vamos. É isso aí. Vai ajudar a gente, então, a desmistificar esse assunto hoje, é verdade? Vamos trabalhar nisso. Eu preciso fazer uma ressalva aqui, que eu estou muito feliz do Baltazar estar aqui. É o cara do assunto na nossa região. É verdade. Então a gente está muito chique, muito bem representado. O pessoal já vai ouvir o currículo dele o currículo vai dizer que 15 minutos, realmente. 15 minutos. É o cara. Obrigado, Baltazar, pela confiança e por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado. Show, que bom. Bom, vamos lá então a apresentação, né? Baltazar Noronha Lucas Brange, ó, tá, até anotei aqui, porque senão, olha só isso aqui. É enorme. Vamos lá. Ele é especialista em neuropsicologia e avaliação psicológica, ele é psicólogo, ele é mestrando em neuropsicologia, pós-graduado em avaliação neuropsicológica, pós-graduado em avaliação psicológica, pós-graduado em transtorno do espectro autista, TEA, formação internacional em escala de observação para o diagnóstico do autismo, ADUS-2, atualizados, Argentina 2023. Também é aluno em disciplina isolada em neurofisiologia do mestrado em neurociência da UFSC do ano de 2023. Ele é membro da Associação Brasileira de Neuropsicologia, SBNP, é isso? Agora esse aqui, formação do teste Rocha. Obrigado, que olha, tá escrito aqui, mas não sei. Isso aqui é alemão? O que é? Nesse caminho aí. Olha. Tô tão mal, viu? E no teste PMK, ele é sócio fundador da clínica Gerir Gente, com matriz em Joinville e tem filial aqui em Florianópolis. Tem uma vasta experiência em avaliação neuropsicológica de TEA, que é o autismo, e TDAH em adultos, e com certificação de qualidade pela plataforma Doctoralia,
com quase 150 depoimentos de clientes atendidos. É um neuropsicólogo registrado e responsável técnico de clínica de neuropsicologia junto ao CRP 12 há quase 5 anos e atua hoje aqui no centro de Florianópolis. E normalmente a gente ouve falar do autismo em crianças, mas o Baltazar ele tem experiência com autismo em adultos. Baltazar, depois dessa apresentação aqui, a gente já podia fechar o programa e ir embora, já tá ótimo, né? Cara, eu fiquei me perguntando, Alexandre, o que eu estou fazendo aqui nessa mesa, né? Olha, Sou eu. dois aqui, doutores renomados, e nós aqui, Jogou meros aonde? mortais, né? Jogou aonde, cara? Não joguei em lugar nenhum. Depois desse currículo. Não, mas a gente não entrou pra brincar, né? Essa era a proposta. Então é isso aí. Mas eu queria abrir já esse papo aqui para nos ajudar a dar andamento aí ao Pod Vizinho. A primeira pergunta, Baltazar, responde para quem está nos assistindo, para nós, o que é autismo e qual seria o termo mais adequado para a gente se referir às pessoas que possuem esse transtorno? Como é que a gente se refere de forma educada, né? Por que me surgiu essa pergunta? Porque eu tive ao longo de um tempo uma amiga que sempre foi intérprete de Libras. E eu sempre falava, né, de pessoas, porque a pessoa é surdo e mudo, surdo e mudo, surdo. E nem todo surdo é mudo, nem todo mudo é surdo. Então tem... E provavelmente dentro desse tema do autismo também deve existir um termo que seria o mais adequado a como a gente deve se referir a essas pessoas. Então explica para nós o que é o autismo, né, para quem está nos assistindo, e como que a gente deve se referir a essas pessoas. Vamos lá. Excelente. E, primeiramente, novamente agradecer o convite. Estou muito feliz por estar aqui presente, principalmente falando de um tema tão importante, tão necessário, e um tema em alta, né? E um tema onde surge questionamento, surgem dúvidas, e a questão é como se relacionar, como viver, como identificar e como se comunicar e sim saber utilizar as terminologias corretas nessas relações. E é bem curioso ao você citar o currículo. Mesmo com o currículo, com a constante formação, a dúvida é sempre constante. O ser nunca é de completo, né? A dúvida é sempre constante nessa identificação, nessas relações, porque aqui estamos falando de espectro. Se é espectro, significa que é diferente. O TEA, né, que é a terminologia já respondendo, né, apropriada para a identificação, considerando a nova atualização do DSM em 2014, que colocou, né, o Asperger, entre outros, né, categorizando tudo como um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então o TEA, ele é este transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa o quê? Ele está no primeiro capítulo do livro do DSM, que representa os diversos transtornos mentais reconhecidos internacionalmente. Isso significa que o transtorno do espectro autista, ele começa na infância. Ele nasce com o indivíduo. E ele vai ter indicações ali na infância, né? Mas é possível que esta pessoa não demonstre, devido ao pouco contato social que ela tem, devido a baixa, né, contato externo nas relações, que ela não apresente todos os prejuízos, todos os critérios. O próprio DSM vai dizer isso. Então, pode ser que isso vai surgindo ao longo da vida. Então, o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele nasce com esse indivíduo. Hoje sabe-se centenas de genes associados a indicações possíveis do espectro. É uma quantidade bem grande de genes. Não há uma etiologia, uma causa específica ainda, mas sabe-se de alguns genes associados. Então, pode ser que esse indivíduo, ele, né, devido aos fatores ambientais, ou seja, o ambiente que ele está inserido, a maneira como ele está inserido, a cultura com que ele vivencia, as relações com que ele vivencia, pode ser que ele ative esse gene, ele desenvolva, e pode ser que ele já apresente ali na
primeira infância, né, do 0 aos 3 anos, já indicações, né? Então, ele vai acompanhar o indivíduo ao longo de toda a sua vida. Primeira infância, segunda infância, terceira infância, na adolescência, na vida idosa, na vida adulta e na vida, inclusive em idosos, né? Então, sim, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Uau, Muito que bom. isso, hein? É, Olha, eu nunca tinha ouvido ninguém falar a respeito né, com com propriedade. propriedade. Baltazar, me tira uma dúvida Uhum. extremamente ignorante, porque não é o nosso assunto, mas existe nível de autismo, de gravidade ou menos gravidade? Porque eu já ouvi falar nível 1, porque eu tenho uma irmã que é autista, hoje ela tá com 17 anos, mas ela consegue se relacionar normalmente, ela tem uma vida normal, é claro, normal dentro daquilo que é a realidade dela, mas a gente entende que seria um nível leve. Não sei se isso é correto, a gente categorizar dessa forma. Você pode explicar para gente? Claro, claro. Houve atualizações, né, nas versões. O DSM-5-TR, lançado no ano de 2023, trouxe atualizações em tais terminologias. É bem curioso, inclusive bem importante trazer, né, a importância de compreender essas classificações, né, principalmente quando utilizamos o termo leve. Até uma literatura lançada no ano passado, leve para quem? É. Né? No sentido de uma crítica de que no dia a dia se usa, mas ele é leve. Não, nem parece. Lá, não é leve, não tem problema nenhum. Como se não houvesse sofrimento, como se não houvesse prejuízo, né? Então, é importante entender que durante uma avaliação, seja ela uma avaliação neuropsicológica, que é um tipo de avaliação complementar, geralmente requisitada por um médico que está investigando esta possibilidade com exames clínicos e solicita, com o objetivo de complementar o seu diagnóstico, esta avaliação neuropsicológica. Então, é muito comum, durante essa avaliação neuropsicológica, se responder lá na hipótese, se há a hipótese do transtorno do espectro autista, ou se não há a hipótese do transtorno do espectro autista. E também é necessário responder a outras perguntas. Se há déficit na inteligência, ou seja, se há prejuízo na inteligência. Outra, se há prejuízo na linguagem. E, por fim, precisa dizer qual é o nível de suporte, ou seja, o quanto de autonomia esta pessoa precisa. Então, antes, né, chamado leve, né, nessa questão, significa que essa pessoa tem prejuízos, ela tem sofrimentos. No entanto, o nível de autonomia dela, ela consegue ter um pouco mais de independência, muito diferente do nível de suporte 2 ou de um nível de suporte 3. Esses vão necessitar, em sua vida diária, muito mais suporte junto à rede de apoio familiar. Essas pessoas poderão apresentar mais dificuldade em se manter dentro de um trabalho, encontrar uma instituição de ensino e se manter dentro de um curso de nível superior devido ao nível de dependência, mas isto não é uma regra. O nível de suporte só tem como objetivo exemplificar o nível de autonomia que esta pessoa tem. Então, é esse mais ou menos o sentido, espero ter contribuído. Perfeito. De alguma forma. Poderia te pedir para tu, de repente, dar um exemplo para quem está acompanhando aqui com a gente e tal, desse nível de suporte 1, suporte 2, suporte 3. Por exemplo, uma pessoa que tem um nível de suporte 1. O que identifica isso? Como que você ativa essa prescrição, né, para essa pessoa? Nível de suporte 1, 2, 3, enfim. O DSM ele deixa um exemplo, né? Essas características de nível suporte 1, 2 ou 3 estão bem descritos de uma forma genérica.
mas estamos falando de espectro. E se estamos falando, significa que isso poderá oscilar. Mas, de um modo geral, o que se observa no nível de suporte 1 é que esta pessoa pode já talvez sair de casa. Talvez ela esteja morando sozinha. Talvez ela esteja dividindo quartos de universidade durante um curso com outras pessoas. Mas ela vai ter conflitos ali. Ela poderá encontrar e ter dificuldades nessas relações. Mas ela já consegue ir ali. Ela já consegue dividir um quarto, ela já consegue morar sozinha, ela já tem essa autonomia, um nível de dependência, né? Né? Não vamos dizer, né? Saindo um pouco da neurodivergência, daquilo que é diferente, indo para aquilo que é mais típico, né? Daquilo que é mais comum de se observar dentro de alguém que sai do ensino médio e que entra dentro de uma universidade, né? Uhum. Agora, o nível de suporte 2, ele terá muito mais dificuldades. O nível de suporte 2 é possível que ele apresente, inclusive, alterações cognitivas. É possível, né? E o que são cognições? Então, memória é cognição, atenção é cognição. Uma cognição, por exemplo, muito presente na literatura e que é uma característica do espectro autista em si, de pessoas que têm o transtorno do espectro autista, é a flexibilidade cognitiva, ou seja, é a minha capacidade de que hoje estava agendado X horário, tem que ser esse horário. Não tem mudança. Isso vai me causar muito sofrimento se houver essa mudança. Eu me programei para isso, né? Sim. Mas por que isso? Isso vai me gerar muito sofrimento, né? E isso, né, eu vou trazer como específico quando traz o nível de suporte 2, essa flexibilidade cognitiva é mais difícil ainda. E isso já começa a se perceber ali na adolescência, já tem indicações dessa, e que muitas vezes pode ser confundida com características de adolescentes. Eu pensei que era adolescente, resistente a mudanças, né? Muito padronizado, segue um tradicional. Agora, o nível de suporte 3, eu não saio de casa. Eu preciso ter constantemente alguém presente. Eu gosto, apesar de não ser uma exemplificação muito talvez usual, mas a AVDI é um tipo de escala que se utiliza, o tipo de vida de autonomia dessa pessoa, né? E nós temos algumas escalas como o Vineland, entre outras, né? Que vão de alguma forma servir como apoio na avaliação para avaliar o nível de autonomia, se essa pessoa cuida do dinheiro, se essa pessoa vai no banco, abre uma conta, se essa pessoa elabora um currículo e envia o currículo, se essa pessoa liga para alguém, o que às vezes até no nível de suporte 1 isso já é muito difícil, e pede para vamos sair, né? Que tenha iniciativa, que inicie a conversa, que inicie interações. No nível 3, né, trazendo esse exemplo da VDI de escala, nós podemos dizer assim, o nível de prejuízo e de dependência do outro é muito maior. Eu só vou no médico acompanhado. E eu já começo na avaliação a identificar quem é que fica na recepção. Não vem sozinho? Vem com quem? Sempre tem que vir, mas se viesse sozinho, como seria? Teria? Não vem sozinho. Eu já vou avaliando o nível de suporte dessa pessoa. Olha, né? E é nesse momento... Desde o agendamento, tu já está fazendo essa análise. Quem é que liga? Quem é que agenda? Quem marca isso? E quando nós estamos aqui falando de adultos, é muito diferente do que avaliar crianças. Porque neste momento, o adulto já criou todos os tipos de estratégias possíveis para camuflar os prejuízos e as dificuldades ali existentes. Né? Faz sentido. Se torna mais difícil a identificação Até vou aproveitar e emendar a segunda pergunta aqui, que eu anotei. Né? Acho que no nosso papo inicial, quando a gente estava preparando esse tema, você falou de algo aqui que me chamou a atenção e eu anotei. Né? Como a gente citou no início do programa, né, a especialidade do Baltazar é
tratar de autismos mais em adultos, né? E apesar de a gente estar falando aqui de um podcast voltado para a vida em condomínio, onde, em sua maioria, a presença do autismo está em crianças, pelo menos quando a gente fala da tal perturbação ao sossego, enfim, onde pessoas reclamam, né, dessa ação. A gente comentava antes aqui, né, que existem pessoas, o Alexandre mesmo vivencia isso de certa forma próxima, pessoas que têm esse distúrbio também na vida adulta, que também tem mesmas características de uma pessoa, de uma criança, perdão, que ainda não está na vida adulta e às vezes tem aqueles transtornos de gritar, e até algumas de se ferir, né, de se mutilar. Então, dentro disso, o autismo em adultos, né, principalmente em mulheres adultas, como que é esse comportamento? O que torna esse diagnóstico complexo? Assim? Deixa eu só, antes, Claro, para já fazer um link, que me chamou a atenção agora uma situação. A gente tem não só crianças, né? Às vezes a gente tem algum condômino extremamente difícil de se relacionar com os demais. Às vezes em relação a questões, até você chamou a atenção dessa questão do linear, né, de ter que ser aquilo, foi às 14 horas, às 14 horas, não pode haver essas mudanças, questão de barulho até de outras pessoas, interferências na rotina, que a gente pode acontecer, como falta de água num condomínio, falta de energia elétrica, uma situação que às vezes não está adequada da forma como a pessoa pensa. Então, a gente trazendo para o adulto é muito importante, porque fica a dica para esse condômino que, se olhar para si e entender que tem dificuldade nessas relações, não necessariamente seja autista, mas é importante buscar uma avaliação de um profissional para poder entender, porque às vezes essas dificuldades elas podem ser... você me interrompe se eu estiver falando alguma bobagem, pelo amor de Deus. Você nunca fala bobagem. E que pode ser que essa pessoa ela tenha dificuldade mesmo de se relacionar dentro de um condomínio e ela acaba gerando conflitos dentro do condomínio. Sim. Né? A gente sempre tem aquela pessoa assim, não, todo condomínio tem aquela pessoa que apresenta um comportamento intolerante, um comportamento que não consegue viver e conviver ali dentro daquela pequena comunidade. Mas não necessariamente seja autista, mas o que eu tô querendo dizer assim, a gente está trazendo... O meu vizinho aqui respirou e eu já fui me atravessar. Exatamente. E aí a gente, não necessariamente isso, mas que o síndico ele tenha também um entendimento de que as pessoas são plurais, elas são diferentes e cada uma vê o mundo exterior com seus próprios olhos, né? E a gente tem que ter tolerância em todos os sentidos. Então, antes de você responder essa pergunta, eu gostaria só de depois, lá ao final, se você pudesse falar, ao final da tua resposta, o que uma pessoa que se sente o peixe fora d'água, vamos dizer assim, tem que fazer? Excelente. Respondo, então... Os dois juntos. Os dois o meu no final. Ótimo. Eu sou intrometido mesmo. Então, ótimo. Então, vamos pegar aqui e depois eu complemento com esse que foi um ponto bem importante, considerando de que, né, bem curioso isso que ocorre, né? Estamos falando de condomínios, geralmente crianças, a demanda pode ser maior, né? Pode ficar mais evidente, né, devido a essa questão do controle inibitório de uma criança, que é uma função executiva que nós não nascemos com ela, que é a nossa capacidade de inibir um comportamento, frear antes de cometer e antes de ter uma ação, e estamos falando aqui de adulto, quando acreditamos que essa função já deveria estar desenvolvida, né? Mas ano passado foi lançado o primeiro livro no Brasil de autismo em adulto. Em 2023. Primeiro livro. Uau. E nós estamos falando, inclusive, doutor Assunção, psiquiatra renomado, referência no assunto, foi meu professor na pós-graduação de autismo, e nós estamos falando, em outros países já tem diversas obras sobre esse assunto. Então, sim, né, falar de nessas relações e falar de incluir os adultos é extremamente importante para entender essas relações e justamente entender essas dificuldades. A pergunta até que você traz sobre adulto, mulher, podemos separar eles até em 2 tópicos, porque é assim que está ocorrendo.
Eu vou começar no autismo do TEA específico em mulheres, né? A mulher, ela tem uma capacidade incrível, cognitiva, de camuflar os seus sintomas, os seus prejuízos. Isso está muito presente na literatura. E isso, o que aconteceu? Por muitos anos, se acreditou, dentro de estatísticas, que ocorria uma relevância muito maior de TEA em homens. Então, as pesquisas eram em homens. Uhum. Neste momento, há um olhar diferente dentro das pesquisas e vem se percebendo, dentro de um diagnóstico tardio, a presença de mulheres adultas com alto funcionamento cognitivo, e aqui eu estou falando sem déficit de inteligência, eu estou me referindo aqui sem déficit de linguagem, e que ao longo de toda a sua vida foram tratados para ansiedade, foram tratadas com depressão, foram tratadas com toque, foram tratadas de diversas formas. E nesse momento estão se percebendo a possibilidade de dessas mulheres terem um diagnóstico sim de TEA. E isso está muito presente dentro da literatura, essas referências que eu citei nesse momento estão presentes dentro das literaturas em nível internacional, né? Então, não se espere perceber, seja na avaliação ou na convivência, de que aquela mulher se apresenta como TEA, como autista, mas ela fala, né, interage, né, trabalha, tem todas as funções como se não houvesse um sofrimento ao longo de toda a vida. Então, há um desafio muito maior na avaliação de adultos. E isso se torna mais complexo ainda quando nós estamos falando aqui de mulheres, né? Devido a essa capacidade cognitiva de criar estratégias para lidar com aqueles prejuízos e camuflar os sintomas que usualmente são percebidas e vistas dentro do TEA, né? E isso, né? E agora trazendo especificamente em adultos, né? Isso tem se tornado um tema de alta relevância. Hoje, a minha tentativa, né, de mestrado de neurociência junto à Universidade Federal de Santa Catarina, inclusive é tema do meu projeto de pesquisa, é 2 escalas que são reconhecidas internacionalmente, padrões ouros, que é o EIDOS-2, ADRs, que não são validados pelo Conselho Federal de Psicologia, não estão presentes dentro, né, do sistema de SATEPS, e porque as suas bases não têm população brasileira. E são os melhores instrumentos para observação comportamental. Só que esse teste para o Brasil, para você fazer uma aquisição, é R$30 mil. Uau. Somente esse teste. E a formação fora é 6 mil a certificação somente de um teste. E não tem no Brasil essa formação. Estamos falando, então, que sim, estamos muito atrasados no sentido de avaliações, instrumentos e investigação. E isso não vai se diferenciar nas relações. Se nós, que somos profissionais de saúde, carecemos de instrumentos, de testes, de escalas, e sabemos que a avaliação é clínica, e onde tais só serão complementares, e ainda assim a identificação é muito minuciosa e muito difícil, e que exige esse trabalho multiprofissional interdisciplinar. Eu não faço avaliação de TEA em adultos se não tiver médico envolvido. Não faço porque nós temos uma diversidade de síndromes existentes que podem gerar sintomas do que parece ser TEA. Mais ou menos, vou pegar o específico, né? Transtorno do neurodesenvolvimento. Nós temos aí 9 a 10 transtornos dentro desse capítulo. O que está aqui dentro? É o primeiro capítulo: TDAH, TEA, deficiência intelectual, transtorno de aprendizagem específica, transtorno de comunicação,
Está presente tudo aqui dentro, tudo dentro dessa categoria, né? Então, vou pegar em específico, por que da importância de um trabalho multiprofissional e interdisciplinar quando nós falamos de um transtorno do neurodesenvolvimento? Vou pegar específico agora do TDAH. Imagine uma mulher que identifica alterações nas funções executivas, atenção, concentração, memória, entre outras situações, e vai fazer a avaliação, tu testa, percebe as alterações, ok. Mas se essa mulher tem uma síndrome do ovário policístico e que vai promover alterações cognitivas, por isso que o trabalho tem que ser multiprofissional, interdisciplinar, ao invés de bater o martelo e fechar. O nível de encontros vai ser muito maior, não é simples chegar numa avaliação de adultos em 2, 3 encontros. Tem que ter uma observação comportamental dentro desses encontros, como funciona, né? Então, por exemplo, a caneta, né? Tem uma caneta de ponta fina, não escreva uma caneta de ponta grossa, né? Uau. Né? Não escreva. Vamos começar a olhar o adulto. Como ele se porta como adulto. Ele não vai apresentar a característica que nós esperamos que uma criança apresenta. Ele vai apresentar dentro do que a vida adulta oferece para ele, né? Então, a mesma coisa lápis de cor, a mesma coisa canetinha, a iluminação do ambiente. Como foi? Como é vir e voltar da clínica? Vem de Uber? Vem de carro? Alguém traz? Que sofrimento, chega com sudorese, tremores, palpitação, né? Isso e tudo isso. tu já tá analisando e já criando um diagnóstico baseado nisso. Tudo isso é. Até porque acho que o tratamento vai ser diferente, né? Se você identificar que é X, B, Y lá, eu acho que o tratamento vai ser diferente. Então, se você diagnosticar com uma, né, de forma errada, né, por falta de amparo, eu acho que vai ter consequências, né? Vai ter um efeito borboleta. Perfeito. Exatamente isso, né? Né, então imagina, né, para essa pessoa que recebe o diagnóstico, né, de um TEA. Talvez para ela vai responder muitas coisas, mas imagina para ela daqui a pouco descobrir que ela não é mais isso. Então, assim, aí falo, não, o diagnóstico foi feito errado, não é assim. Então, é muito, antes de levantar uma hipótese e direcionar para um tratamento, às vezes, farmacológico, né? Apesar de não ter um remédio para o transtorno do espectro autista específico, nós temos aqui comorbidades, tá? Comorbidades. Isso significa o quê? Eu posso ter 2 ou mais transtornos juntos. E o que é mais comum no TEA, principalmente falando de adultos, é vir TAG, transtorno generalizado de ansiedade. Então, vou desenvolver também ansiedade. Eu vou desenvolver, às vezes, TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Então, nós estamos falando de um adulto que esteve exposto às relações sociais a vida inteira dela e que sempre foi rotulada como estranha, diferente, esquisita, e ela nunca se viu dentro de nenhum outro grupo, né? Então, ela nunca se sentiu pertencente a um grupo. Então, quando falamos de relações de dentro de condomínios, para ela vai ser muito difícil, talvez, ela conseguir tentar se identificar dentro daquelas reuniões, das relações de condomínio, mas isso não pode excluí-la de participar e de ouvir a opinião e o que ela tem que dizer, mas temos que entender a maneira como ela expressa isso e se ajustar de forma criativa para lidar, talvez perguntando a ela: como que tu prefere expor essa opinião? Que talvez ela não vai levantar a mão e dizer ali, né? Inclua, pergunta, olha, né? Inclua, converse com ela, combine isso previamente com ela. Olha, nós temos reuniões, como que é a melhor forma para você participar dos grupos, opinar, e posso ter certeza que ela vai se sentir acolhida nesse momento, respeitada, de que esta é o nosso papel dentro das relações, que é conviver com a neurodivergência, né? Sem excluir, e sim incluir, entendendo através de uma escuta ativa dentro desse processo da comunicação, né? E aí que tá, que eu acredito que seja o grande desafio de um síndico, de um bom síndico, né? E principalmente que a gente tem cada vez mais caminhado para os síndicos profissionais. Então é importante, e fica aqui a nosso
nosso apelo aos síndicos. Se informem, busquem essas informações, porque quando você tem acesso a esse tipo de conhecimento, quando você se depara com uma situação extrema, você já vai falar, opa, calma, vamos tentar olhar com um pouquinho mais de cautela sobre esse caso, sobre essa situação, para que a gente não exclua, e sim tente incluir de forma criativa. Adorei essa sua frase, achei ela sensacional. Embasbacado. Então, e esse é o nosso objetivo. Que aula. Até me arrepiei agora que eu falei. Que aula. Porque o nosso objetivo não é aqui dar aula sobre autismo, mas que nem é possível em uma hora. Mas é chamar a atenção para condôminos e síndicos profissionais, que esse assunto é importante, não só do TEA, mas de todos os outros transtornos e qualquer coisa que limite a capacidade de um ser humano, seja ela física mesmo ou mental. Mais uma adaptação que a gente está falando, né? Para a gente cada vez mais fortalecer o que a gente fala entre nós aqui há muito tempo, o quanto o condomínio é um organismo vivo, literalmente, né? Não só porque é feito de pessoas, e pessoas estão vivas, né? Mas justamente a instituição condomínio, ela cada vez mais precisa se adaptar às relações interpessoais, afinal de contas é uma comunidade, né? Se a gente engessar tudo, né? Como muitas vezes tem muitas convenções e regimentos de condomínio que engessam qualquer coisa, né? Até o episódio 4 que a gente vai ter, né? Logo vai sair aí. A gente vai falar, inclusive, de um tema muito pertinente, Airbnb e tal, que é algo que tem que ser vivo, tem que mudar, né? E o que mais me chama a atenção é a gente está em 2023 e agora que está se começando. Desculpa, 2024. Perdão, já viramos o ano. E não é mentira, né? Nós estamos gravando já em 2024. Mas o livro, perdão, é de 2023. Então ele não, provavelmente nem um ano tem ainda de estudo, né? É um assunto recente ainda. Moderno, um assunto assim, moderno. Um assunto moderno. E até você falando, a gente vê quanto a gente é ignorante, né? A gente não sabe como se portar, a forma de falar. Até te perguntar ali sobre os gatilhos, né, que causam ali o tal, não sei se é a palavra certa também, o distúrbio ali, o surto, não sei se é essa também a palavra certa, mas a gente sabe o que acontece. Então, depende do nível de suporte também, pelo pouco que a gente sabe. Então, conta pra gente um pouquinho aí, minha pergunta é essa, né, aproveitando a brecha aí, como é que funciona isso? Viver em condomínio ali, que é existe relações interpessoais, sabe que às vezes pode ter alguma coisa, algum gatilho realmente que, né, desencadeie esse surto. Como é que funciona isso? Perfeito. Talvez possamos aqui, né, utilizar episódios, né? Como que esses episódios onde ocorre aí, né, de alguma forma, ultrapassar os limites ou esse sobrecarregar da pessoa com espectro autista, né? É quando realmente tudo sobrecarregou, aconteceu alguma situação que a ponto disso me gerar muito sofrimento e eu ter dificuldade de controlar e de conter isso. Foi bem importante a sua pergunta, inclusive para incluir, né, e complementando, é o seguinte. Mas o outro do apartamental tem também, o filho dele tem TEA, mas é muito diferente desse, né? Essa comparação, mas, né? Essa comparação. Mas ele não faz esse escândalo todo, né? Então, assim, é espectro. Vão ser, né? Vai se apresentar de maneiras diferentes, né? Então, haverá pessoas que terá contato visual naturalmente, né? Não preciso associar de que todas as pessoas com espectro têm ali desvio no contato visual e que todas as pessoas com espectro vão ter pelo menos crises, né? Vão ter esses episódios aí onde haverá aí de alguma forma esse, né, esse descontrole emocional que pode gerar aí a necessidade de uma contenção. Só que, falando de crianças e adolescentes, os pais que o convivem, que participaram da criação dessa criança, desde que ela esteja sempre em acompanhamento, às vezes por terapia ABA, e que é muito importante a incentivação, né, dentro de relações, que principalmente crianças, adolescentes, realizem o tratamento
por meio de terapia, seja Denver, seja método ABA, ou seja por algum acompanhamento, né? Essas duas técnicas são as principais utilizadas hoje dentro do manejo do TEA. Então, nesse tipo de situação, o pai e a mãe devem ser acionados, assim, né? Aqueles que, se for uma criança e adolescente, tá? Agora, se for adulto, não tente ali naquele momento fazer ele mudar de opinião, né? Contrariar ou forçar ele a acreditar aquilo, porque naquele momento ele precisa se acalmar, tá? Não vai ser da sua forma, né? Então, nesse tipo de situação, é muito importante a pessoa se sentir segura, não se sentir sendo, de alguma forma, rindo dela, debochando dela, né? Ela tem que se sentir protegida e segura, de alguma forma, tá? Mas falando aqui de adultos, eu posso até me referir, assim, pela experiência e vivência, é muito raro ocorrer episódios em adultos, considerando a camuflagem e as estratégias nele criada, e estamos falando aqui de nível suporte 1 ali, por exemplo, tá? Agora, pode ocorrer ali nível de suporte 2, nível de suporte 3? É possível que ocorra assim, mas nesse tipo de situação, não tentar forçar a barra, tentar descobrir qual é o gatilho. Empatia, né? Perfeito, é isso, né? Até assim, né? Você falou da empatia, essa definição de se colocar no lugar do outro, né? Empatia, né? Eu não acredito nessa definição. Olha aí, ó. Essa definição... Prepara o corte, produção. Essa definição é de se colocar no lugar do outro. Ninguém pode se colocar no lugar de ninguém, né? Então eu posso talvez me permitir experienciar a dor que é do outro, mas eu jamais vou conseguir colocá-lo no seu lugar, né? Em si, então, nesse tipo de situação, se permite experienciar. Se fosse eu nesse lugar, né? Se fosse eu nesse tipo de situação, né? Talvez tu não consiga sentir o que a pessoa sente, mas se permite experienciar para tentar entender realmente, né? Seria legal alguém vir conversar e interagir comigo? Sim, tá? Não é porque eu tenho déficit na comunicação que não tem que se comunicar comigo. E que eu também não vou me comunicar com você. Eu posso me comunicar de várias formas. Por exemplo, eu posso me comunicar pela música, É verdade, pode sim. né? Sou prova disso. Eu posso... Gosto muito dessa área. né? Área musical. Verdade. É isso. A música, ela toca num ponto, né, do ser, da alma, que faz total sentido. Inclusive, uma das terapias, né, que se usa para o TEA e para outras coisas é a musicalização, né? Perfeito, a musicoterapia. Exatamente Musicoterapia. isso, exatamente, né? Então, eu posso ter várias maneiras de me comunicar. Então, tentar descobrir essa maneira de se comunicar, o que causa, né, esse tipo de desconforto também, né? E agora estamos falando, se estivermos falando de vizinho, mais ainda, é vizinho, né? Não é aquela questão de distanciamento, né? É tentar, aí envolve aí uma situação de combinados e combinados, porque se eu ligo a música alta, mesmo que seja durante o dia, mas eu tenho uma questão de TEA, por questão sensorial, de nível suporte 1 ou 2, por exemplo, que seja adulto ou que seja criança, e o ruído cause desconforto, por exemplo, às vezes é comum alguém pedir para mim falar mais baixo. Fala mais baixo. Aí eu tenho que falar mais baixo. Porque se eu falar muito alto, causa desconforto. Ixi, Sim. se fosse eu, então, estavam lascados. Mas isso é uma coisa que na minha irmã, Eu falo muito alto. quando uma vez ela queria tomar um banho, porque a gente tava na praia, ela tava incomodada com a areia, e aí ela pediu, então eu fui levá-la. Daí eu falei, que música que você gosta? E aí eu coloquei no carro, daí eu coloquei só que o volume tava um pouco alto. Só que ela não falou, daí eu percebi que ela tava incomodada. Eu falei, né? Ela falou, não, eu gosto de ouvir minha música preferida baixo. Aí eu coloquei baixinho, daí ela ficou ouvindo a música e curtindo. Então, assim, é individual, né? Cada pessoa vai agir de uma forma diferente, né? É E isso aí eu fico imaginando um vizinho com um funk, de repente, do lado alto. Meu Mesmo que seja dentro do horário Com grave, convencionado né? no condomínio, que Duas coisas erradas. Primeiro, até, funk. até as 22 segundo, horas. Então, né,
Eu falo pelo funk não pelo estilo musical, Eu mas tô pela bem. batida, daquela batida repetida, alta, né? O grave ali, que Isso, chama, isso. acho que é o estilo musical, depende do estilo musical. A música É. clássica vai vir muito mais uma coisa mais suave, agora isso aí faz sentido, eu te entendi. E aí aí isso é importante o síndico tentar conciliar essas questões. Né? E pra gente começar a partir pro final, tá acabando já. Vocês acreditam nisso? Meu Deus, já passou tudo. voando. Meu Deus. É. Baltazar, ajuda a gente aí, o pessoal que já está acostumado com essa minha pergunta, porque eu sou um cara muito curioso, né? E eu acho que o que é muito legal da vida em condomínio é que ela surpreende a gente com muitas coisas que acontecem que a gente jamais poderia imaginar. E você traz aqui no seu currículo, no seu dia a dia, duas diferenciações muito bacanas, né? Que você tanto se referencia como psicólogo, como também neuropsicólogo, porque eu acredito que você toca em dois pontos diferentes, né? A neuropsicologia traz mais esses espectros, né? E a psicologia é mais aquele negócio do trabalho da alma, de se abrir, de conversar, né? E eu imagino que, obviamente, né, por o seu juramento, você não vai poder abrir aqui quem foi, como foi, dar nome aos bois, mas com toda certeza você deve ter alguma história muito inusitada ou muito engraçada para compartilhar com a gente que você já vivenciou nessa vida. Então eu gostaria que você pudesse compartilhar conosco nesse momento para a gente dar umas boas risadas ou então ficar mais uma vez assustados aqui, né? A última pergunta que rolou aqui, que é um dos nossos convidados, né? Um abraço aí pro James, foi contar uma história da vida dele e aí ele se emocionou de fato, ele relembrou a história e começou a chorar aqui. A gente, de fato, não esperava por isso, fiquei até meio sem reação aqui. Mas como é bacana a gente relembrar, trazer isso, né? Então conta para nós, Baltazar, fica à vontade. Ótimo, bem bacana. Até aproveitando essa sua fala da psicologia e neuropsicologia, isso é algo que às vezes gera até mesmo dúvidas, às vezes, né, nas pessoas. Né, então, o que é um neuro? Né? Não existe dentro da classificação brasileira de ocupações o título neuropsicólogo, no entanto que dentro da psicologia é psicólogo. Uhum. Não há esse título dentro do conselho de neuropsicólogo, né? Então é psicólogo, e aí ele se forma, aí ele faz 2 anos, aí ele é, né, pós-graduado em neuropsicologia, só que ele ainda, né, o título de especialista baseado no conselho, ele se dá depois que você tem alguns anos de experiência e que você junta declarações de outros neuropsicólogos, né, pessoas que se especializaram para atender aos critérios de resolução e comprova de que você trabalha alguns anos com isso, aí o conselho avalia e te dá o título de especialista na sua identidade, aí você é especialista. Mas ainda assim, você é psicólogo. Né? A diferença é que você é especialista em neuropsicologia, mas por prática do dia a dia se percebe as pessoas utilizando psicólogo, neuropsicólogo no senso comum. E um item, né? Eu vim pensativo até olhando, né? Os outros vídeos que teve do programa. Imaginei Fez o dever de casa também, né? Sim, assistindo, imaginei dessa possibilidade, né? E tem toda essa questão ética, tá? Mas tem uma situação pontual que eu posso até compartilhar especificamente devido a uma autorização, minha tatuagem, né, eu uso camisa polo, especificamente, e aí, né, especificamente estava fazendo uma avaliação de investigação de adultos em T, sempre olhava para minha tatuagem, especificamente, ok, eu percebi, mas, né, o desvio no contato visual, 8 encontros, no final, quando foi entregar, ela entregou um papel do meu braço com todo o desenho da tatuagem feita íntegra. Desenhou, estava ali, não sabia, específico, e foi algo que me chamou a atenção, assim, foi inédito para mim essa situação, devido aí à questão do hiperfoco. Bacana. Eu só tenho uma, vou chegar lá, vou fechar o braço aqui também. Tem algumas também. Sim, bacana. Isso, aí, durante as sessões, ele memorizava e chegava em casa e desenhava. Desenhava, né? Que maravilha. Desenhava, e aquilo chamou muita atenção, né? Então, assim, né? É por isso que é muito importante, né? Entender sempre, né? Não só ali, né, no TEA, mas saber que essa pessoa pode apresentar
comorbidade. O TDAH pode ser uma comorbidade presente ali dentro do TEA, do quanto que eu me distraio com distratores dentro do ambiente, né? Conseguiu prestar atenção, porque eu já, olhando tua tatuagem aqui, Aham. você falando, já um dos dois eu me perdi ali, nesse pouco tempo. Já pode marcar uma Se ele consulta, então. Eu ia falar isso depois. Sim. Já perdi, então acho que deixa eu comentar. Calma aí. Eu me batendo aqui, né? Tem. Batendo aqui, cheio de cacuete, mas beleza, depois a gente conversa. Ah, bom. Mas ele conseguiu, minha dúvida é se ele conseguiu fazer a tatuagem e conversar assim, desenvolver os dois ou não? Perfeitamente. Então, assim, até né, uma questão da dupla excepcionalidade, né? E quando nós falamos de alto funcionamento. Então, quanto a média da população de QI, eu acho que 89, não sei quanto que está nessa faixa. Mas quando estamos falando de altas habilidades, nós estamos falando de 130 para cima. E imagina eu ter altas habilidades, 130, às vezes chegar a 140, 149, e eu ter hiperfoco. Então, eu vou ter uma capacidade incrível de memorização e todos os meus outros processos cognitivos vão acompanhar isso, né? Então, isso poderá ser refletido de várias formas, né? Não significa que eu estou em desvio de contato visual, que eu não estou prestando atenção. E isso é um ponto importante de se atentar a esse processo. Então, por mais que não tivesse contato visual, estava ali executando, memorizando aquilo que chamava a atenção de alguma forma, e no final eu consegui entender por que dessa hiperfoco voltado para isso. Aham. É isso aí, meu amigo. Temos mais um episódio, né? Temos Coisa mais linda. um episódio. Queria que tu encerrasse, então, Baltazar, aquela câmera lá é a sua câmera. Para os síndicos, vizinhos que estão nos assistindo, acompanhando mais uma vez esse episódio, para as pessoas que você vai nos ajudar também a compartilhar, qual que é a mensagem que você pode deixar em relação a esse tema tão específico, tão bacana, que hoje nós com certeza conseguimos muito desmistificar, né? Qual que é o recado que você tem para dizer assim para os síndicos, condôminos, pessoas do dia a dia, em relação ao tema que você está inserido, ao TEA, como tratar essas pessoas, qual é a dica que você deixa, qual é a mensagem que você deixa? E também gostaria, por gentileza, ao final, que você já deixasse também os seus contatos, né, o seu Instagram, a gente também vai deixar aí na descrição do vídeo, mas que você pudesse informar como as pessoas podem te achar e marcar um café contigo, que com certeza tem muito conteúdo aí pela frente. Perfeito. Eu quero primeiramente agradecer o convite, me senti bem lisonjeado. Como mencionei, só me disponibilizei por se tratar de um tema que me identifico bastante. Muito obrigado por esse convite e posso deixar aqui registrado, né, da importância de compreender o TEA, de compreender o transtorno do espectro autista, entender de fato que ele se trata de um transtorno do neurodesenvolvimento. É importante compreender isso dentro das relações. Se houver, por exemplo, profissionais da área da saúde dentro dos condomínios, tentar fazer algum tipo de troca, de parceria, para fazer algum tipo de material falando sobre o assunto, de compartilhar nas reuniões sobre o assunto. O mais importante é o respeito e os limites. Isso se dá em todas as relações. Isso não estamos falando especificamente apenas dos transtornos, estamos falando de relações. É tentar identificar qual é o limite do outro, né? E isto eu considero aí, sim, uma mensagem importante para passar, é tentar entender o funcionamento aí do transtorno do espectro autista sem a necessidade de dominar o assunto. Basta apenas entender esses pontos chaves, isso será bem importante. E nós temos o site www.psicólogofloripa.com.br. No site nós dispomos um blog, nós já temos hoje mais de 700 conteúdos sobre de diversos temas. Ali fica disponível, caso alguém queira se informar mais sobre o assunto. Tem vários conteúdos sobre o TEA, especificamente em adultos, tá? Que é a minha especialidade. Então fica ali, e a localização temos ali na Rio Branco. Não vou lembrar o número do telefone, que já tem alguns anos, tá? Não lembro, mas eles vão deixar postado aqui, tá? Tá bom, deixa eu ver. Ó, Muito obrigado. ok. Alexandre, sua mensagem final, meu amigo? Só agradecer, ó, show de bola, aprendemos muito, acho que tinha muita novidade, a gente tinha até um pouco de receio da forma de falar e a gente começa a aprender e realmente acho que a ideia aí é
o assunto se inserir mais, né? Ter mais engajamento do pessoal também. Conteúdo aí que a gente está levando para vocês de forma gratuita, né? Os síndicos se inteirando de forma a melhorar a sua gestão. Então é isso, show de bola. Obrigado também pelo convite novamente. 3º episódio, tamo junto. Obrigado, Baltazar. É isso aí. Doutor Nami? Esse tema é muito especial para mim, né? Por uma questão pessoal, mas também para identificar, porque chega muito no meu escritório. Aliás, eu acho que o que mais chega no meu escritório são problemas de relações interpessoais no condomínio, né? Então, isso é uma dificuldade realmente que o síndico enfrenta. Então, síndico, a gente trouxe síndico, condômino, todo mundo que está aí acompanhando a gente, fica, volta, ouve de novo, vai lá no site, se informa. Síndicos profissionais, é obrigação de vocês estarem antenados com todas as demandas que o condomínio traz, e isso é uma demanda importante, não só de TEA, mas como o Baltazar falou, de diversos assuntos relacionados a essas questões pessoais, interpessoais, porque eu acho que quanto mais a gente tentar entender o outro, a gente consegue, pelo menos, deixar as relações um pouco mais tranquilas, né? E se vocês tiverem dúvidas em relação ao assunto, pode mandar nos nossos canais, nas nossas redes sociais também, que a gente vai encaminhar para o Baltazar. E é isso, e a gente encerra, e eu agora, depois, acabando o nosso podcast, deixa comigo que a gente vai preparar uma coisa bem bacana para vocês aí, síndicos. Né? Com o apoio da Casa do Síndico aqui ao vivo. Bom, esse foi então o nosso 3º episódio, Desmistificando o Autismo, com a presença do Baltazar. Eu sou Lucas Carminati, eu peço encarecidamente a você que deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilha com outras pessoas, siga-nos no Instagram, Pod Vizinho Podcast, acompanhe a vida condominial através desse podcast. Um abraço, até a próxima, valeu, tchau, tchau!